Olá, nessa aula nós vamos falar sobre posicionamento dos elementos em uma página. Esse posicionamento, existem algumas formas de posicionar os elementos numa página, vai nos permitir começar a criação dos layouts, como nós vimos na aula passada. Então vamos lá, os elementos eles são posicionados por meio das propriedades top, bottom, left e right, certo? Então quando nós definimos um elemento, por padrão esses elementos eles vão sendo colocados lado a lado, quando eles são elementos de linha ou quando eles são elementos de linha e de bloco ao mesmo tempo, enquanto que quando eles são de blocos eles vão colocando um abaixo do outro, certo? Bom, de um modo geral, as propriedades de posicionamento elas irão funcionar de acordo com o tipo de posicionamento que nós escolhermos. E há 5 tipos de posicionamento no HTML. Então nós temos o posicionamento estático, o posicionamento relativo, o posicionamento fixo, absoluto e stick. Certo? Esses nomes talvez sejam nomes muito fáceis ou sejam não dizem exatamente o que faz o elemento, mas na medida que a gente for utilizando, e aí é necessário que vocês façam alguns testes para que vocês compreendam exatamente, porque eu vou mostrar aqui, mas é necessário que vocês mesmos façam testes, criem alguns exemplos e testem esses posicionamentos para que vocês consigam compreender bem o posicionamento de cada um deles. Então vamos lá, começando pelo posicionamento estático, este é o comportamento padrão de posicionamento. Então, quando nós não definimos um posicionamento, esse elemento ele tem um posicionamento estático, certo? Isso faz com que as propriedades de top, bottom, left e right, ou seja, quando a gente tenta definir uma posição desse elemento, o fato dele ser um elemento do tipo estático faz com que ele não possa ser posicionado. Então, quando a gente cria os nossos elementos, sejam eles quaisquer elementos, eles são posicionados dessa maneira. Então, se a gente tentar definir, no caso o topo, o top é o topo, o bottom é a parte inferior, o left é a esquerda, o right é a direita. Então, se eu tentar definir alguma desses posicionamentos para um elemento do tipo estático, essa propriedade não terá efeito. Por quê? Porque os elementos eles seguem o fluxo dos elementos disponíveis na página. Ok? Essa propriedade ela é utilizada para desfazer. Então, quando que nós vamos usar? Fala, professor, mas essa é a posição padrão. Se esse é o valor padrão dos elementos, quando que eu vou utilizar esse tipo de posicionamento? Quando, por exemplo, eu vou e aplico que todos os divs terão um posicionamento específico, um outro posicionamento, e aí para um div em particular eu quero colocar que ele tem um posicionamento padrão. Daí eu vou e defino. Então, normalmente nós vamos usar o position static quando a gente quer cancelar uma outra regra que aplica um outro tipo de posicionamento, tá certo? E é importante também a gente saber que esse é o comportamento padrão e o comportamento que é o que acontece quando nós não definimos um posicionamento. Bom, avançando, nós vamos para o posicionamento relativo. O nome diz a partir de relativo, ou seja, a partir de um determinado ponto, nós vamos ter algo relativo a esse ponto. Então, um elemento com posicionamento relativo, ele pode ser posicionado em relação à sua posição normal. Então, eu vou colocar esse elemento numa determinada posição. Uma vez que eu defino que ele é do tipo relativo, então eu tenho a possibilidade de posicioná-lo, certo? Então, o posicionamento relativo é a forma como nós temos, é a forma básica que nós temos para poder definir uma determinada posição para um determinado elemento. Com isso, as propriedades de top, de bottom, de left e de right, elas não serão ignoradas. Então, com isso, elas vão poder fazer efeito, elas terão efeito uma vez definido. E aí a gente pode definir, eu quero que ele tenha um espaço à esquerda, eu quero que ele tenha um espaço à direita, ou que ele fique em determinada posição. É claro que nós vamos ver que, inclusive, o posicionamento relativo também é utilizado para que depois outros elementos passem a funcionar, tá? E os espaços deixados pelo posicionamento não irão ser preenchidos. Então, algum conteúdo não vai preencher aquele espaço que a gente definir a partir de um posicionamento relativo. Tá? Então, a gente acaba usando com uma certa parcimônia, principalmente com relação às propriedades top, bottom, left e right. Elas não são obrigatórias. Então, a gente pode definir que um elemento ele tem um posicionamento relativo, mas a gente não precisa definir que ele tem um top, que ele tem um bottom, que ele tem um left, porque daí a gente está mudando a forma como o elemento vai
vai ser comportado, principalmente os filhos desse elemento, porque a partir daí é possível definir um outro tipo de posicionamento para os demais elementos. A gente vai ver nos exemplos e aí talvez vai ficar mais claro. Vocês vão ver que inicialmente parece que o posicionamento relativo não faz muita coisa. Mas a princípio você pode entender que o posicionamento relativo serve para que a gente possa, para que as opções de top, de bottom, de left e de right possam funcionar. Ok? Bom, aí começam os posicionamentos que são mais característicos, que são posicionamentos que têm um comportamento muito específico. E um deles é o posicionamento fixo. O posicionamento fixo, ele vai fazer com que o elemento fique parado naquela posição. Independente da rolagem da página, aquele elemento, aquele bloco, ele vai ficar num determinado espaço, certo? E ele vai ocupar esse espaço independente da rolagem ou não da tela, certo? Então, independente do conteúdo, ele vai sobrescrever o conteúdo e vai ficar sobre, se tiver um conteúdo ali, ele vai ficar sobre aquele conteúdo, certo? Então, se vocês recordarem na videoaula anterior, quando eu falo de layout, eu mostro um dos layouts, que é o layout do Bootstrap, e ele tem um menu à esquerda, que a gente rolava a página e aquele menu ficava parado ali no canto. Esse é o posicionamento fixo, porque aquele elemento foi fixado naquela posição. Então, independente de eu rolar o restante do conteúdo, aquele elemento continua parado, certo? Nesse caso, quando a gente está usando o posicionamento fixo, a gente é obrigado a definir uma das propriedades, porque a gente vai ter que posicionar esse elemento em algum lugar, né? Por padrão, ele vai ser posicionado no topo zero na posição atual, mas normalmente quando a gente quer algo fixo, a gente quer algo fixo em algum lugar, certo? Então, às vezes a gente tem aqui, vocês já devem ter visto, entrado num site que tem uma opção voltar para o início, que sempre fica aqui embaixo, na parte inferior, certo? Então é usada a propriedade bottom e right, que é a parte inferior, à direita, certo? Em outros momentos, os menus à esquerda, ou menus à direita, ou o topo. Em alguns casos, o topo fica fixo, né? E aí a gente rola e fica uma barra fixada na parte superior, tá? Então, para a gente fazer, o código é position fixed, que é o termo usado. Aí a gente pode definir, por exemplo, nesse caso, right 0 ou bottom 0, ou seja, bem no canto direito inferior. Okay? Então, esse é o posicionamento fixo. Nós temos também o posicionamento absoluto. No caso do posicionamento absoluto, ele é absoluto a partir de um elemento relativo. Então, quando nós definimos um posicionamento absoluto, então nós definimos o top e o bottom, ele vai considerar o top e o bottom, left e right, a partir do elemento do container, do pai dele. Então veja que às vezes eu posso ter um elemento no meio da página e aí eu peço para que um elemento posicione um elemento absoluto ocupando a parte de 50% daquele elemento. Então ele vai ficar no meio daquele elemento que ele faz parte, tá? Bom, a gente vai ver um exemplo, que eu acho que vai ficar muito mais fácil com um exemplo para entender o posicionamento absoluto. Ele é absoluto, ou seja, a gente coloca uma coordenada e ele vai ficar naquela coordenada, ele vai se mover junto com a página, não vai ficar fixo igual no posicionamento fixo, mas ele é absoluto em relação a alguém, certo? Eu vou definir a partir de uma referência. Então ele vai ocupar esse espaço dentro dessa referência. Isso é o posicionamento absoluto. E o último posicionamento, que é o posicionamento stick, ele vai funcionar com base, ele é para rolagem do usuário. Então quando a gente tem rolagem, e ele vai ser uma coisa meio fixo e relativo ao mesmo tempo. Por quê? Porque enquanto eu não estou rolando o elemento, ele vai ser relativo. Na medida que eu começar a fazer a rolagem, ele vai ficar parado em algum lugar, e aí, de acordo com os elementos que a gente fixou, seja lá topo em algum lugar e assim por diante. E aí um exemplo vai ilustrar bem como esse comportamento stick vai acontecer, mas eu já afirmo que ele não é um dos mais comuns. Normalmente a gente utiliza o fixo, tá? O absoluto quando queremos ter algum tipo de controle muito preciso das coisas que estão sendo apresentadas, e o relativo, posicionamento relativo. Vamos para os exemplos, tá? Aqui nós temos o exemplo, então nós vamos acompanhar. Então eu criei um exemplo para cada elemento, isso vai nos permitir entender melhor o comportamento de cada elemento. Então eu vou fazer aqui alguns comentários, eu acho que faz sentido eu comentar todos eles para que a gente veja cada um funcionando de uma forma particular. Ok? Então deixa eu só ver aqui. Aqui eu tenho uma. Pode ver aqui vai. Ok. Então
Veja que nós temos aqui, eu criei uma classe div e eu vou começar com o posicionamento relativo. Então vocês vão ver que o posicionamento relativo, ó, então quando eu tenho um div e eu defino que ele é da classe relativo, e aí lá na classe relativo eu venho e defino, posicionamento desse elemento é relativo. Uma vez que eu defini isso, então eu consigo agora definir uma propriedade. Eu tenho que definir uma borda aqui, e aí eu coloquei left 30 pixels. Então o que ele vai fazer? Ele vai começar a 30 pixels do left. Mas veja que ele vai estender um pouco mais ali, porque vai fazer uma barra de rolagem aqui. Então eu teria que talvez definir um tamanho para ele. Um edit aqui, para ficar mais interessante. Poderia colocar aqui um 300 pixels, tá? Só para a gente ver, para a gente ver o que vai acontecer. Então, isso é porque eu defini que ele vai começar no left. Se eu comento a parte do relativo, veja, eu vou tirar o posicionamento relativo. O que acontece com esse elemento? A propriedade left deixa de fazer efeito. Por quê? Porque ele passou a ser uma posição estática. Onde a posição estática, o posicionamento não faz diferença. Se eu vim aqui e definir um top, por exemplo, ele também não vai respeitar. Normalmente a gente define duas propriedades, né? Ou uma na vertical, uma na horizontal, né? Left, right, top e bottom, certo? Eu vou colocar aqui 50 pixels de top, só para ver. Ele não vai fazer efeito algum. Agora, quando eu habilito a posicionamento relativo, ele entra em vigor esses elementos. Veja o que aconteceu. Ele está ali, ele acabou sobrescrevendo os demais elementos, tá? Vou colocar até uma cor de fundo aqui, ó. Background. Colocar uma cor simples aqui para a gente conseguir ver. A gente poderia colocar uma opacity, caso fosse o caso. Opacity, eu posso colocar aqui, colocar 50%, 0,5. E aí eu consigo ver o que está acontecendo aqui, onde ele está e o que ele está acontecendo com relação aos demais, tá bom? Bom, veja que nesse caso, ele acabou sobrescrevendo os elementos. Se eu tirar aqui o topo, se eu desabilitar o topo, aí ele vai ocupar um determinado espaço ali. Se a gente definir um height para ele, height 50 pixels, ele vai se expandir, certo? E agora eu posso até tirar a opacidade desse elemento aqui, fica melhor. Okay, então esse é o exemplo do elemento relativo. Vamos habilitar agora o nosso elemento fixo, certo? Bom, última coisa no relativo, deixa eu colocar um right aqui só para vocês verem o comportamento. Então ele vai ficar 30 à direita, certo? À direita da onde? Do elemento de onde ele começa, porque ele é relativo a alguém, certo? Bom, vamos lá. Então ele está ficando menos 30 do que ele deveria ficar. E aí acaba ele escondendo 30 aqui do lado. Se a gente deixasse ele 100%, a gente ia verificar que ele ia começar 30 daqui. Ó. Veja que ele é 30 a partir do momento de onde ele começa, tá bom? Então acaba que talvez não vai fazer muito sentido no relativo a gente definir right, etc. Não sei se faz muito sentido, mas é possível. Vamos para o próximo caso, que é o exemplo fixo. No caso do exemplo fixo, eu vou descomentar aqui essa parte, ó. Então eu coloquei uma posição fixa e aí a gente tem que definir aonde ele vai ficar, certo? Aonde esse elemento fixo vai ficar. Veja que aqui eu coloquei no bottom e aí o fixo, a posicionamento fixo é em relação à página como um todo, tá? Então ele ficou aqui nesse local. Se eu vou diminuir um pouco só para que vocês vejam, quando eu diminuo um pouco a posição dele, o que acontece? Eu estou criando uma rolagem aqui, mas acho que tem um jeito melhor de fazer isso. Eu vou colocar um tamanho aqui, vai ficar melhor. Então, eu vou colocar uma cor de fundo para ele. Vamos colocar uma cor de fundo para esse fixo aqui. Vou colocar um pink também. Background color. Pink. E aí, o que vai acontecer? Se eu vier aqui e vou definir, vou pegar esse bloco aqui e vou definir uma altura para ele. Vou colocar uma altura aqui uma altura grandinha para ele aqui. Bloco, height, vou colocar aqui que o meu height vai ter 1200 de tamanho. Só para vocês verem o comportamento do elemento fixo, certo? Ele está fixo, mesmo que eu faça a rolagem, ele vai continuar fixo nesse local. Vamos mudar o posicionamento do fixo
Eu vou colocar ele no topo, certo? Eu vou colocar ele no topo a, sei lá, a 100 pixels do topo. Vou colocar 100 pixels do topo e vou colocar ele no left também, a 100 pixels do left. Opa, não, 100 pixels do left. Então aqui, veja que ele está sendo sobrescrito aqui, por quê? Por causa da ordem dos elementos. Depois a gente vai aprender como resolver isso também. Existe uma forma, mas eu vou colocar ele lá no final, que daí ele vai fazer mais sentido. Como ele é fixo, daí ele vai ficar por cima de todos os elementos. Então, ó, ele vai ficar por cima de todos os elementos. Então eu continuo fazendo a rodagem aqui e ele vai ocupar esse espaço de forma fixa, sempre, ok? Bom, vamos para o próximo, que é o posicionamento absoluto. Para eu colocar o posicionamento absoluto, o mais interessante seria se a gente colocar esse elemento dentro de um outro elemento que eu vou definir como relativo, certo? Então eu vou colocar aqui no próprio estilo, aqui só para position relative, e vou colocar um tamanho aqui, um height de 500 pixels, tá? Só para a gente ter esse div aqui dentro, barra div. Então eu tenho agora um div de posicionamento absoluto, e eu vou colocar uma borda aqui para a gente ver, um px solid blue, tá? Para a gente ver o tamanho do container que ele faz parte, ó, certo? Então está aqui o meu exemplo absoluto. Bom, uma vez que eu tenho o posicionamento absoluto, ó, vou colocar aqui, e aí a gente vai definir, ó, a partir que ele é absoluto. Só que veja que ele está sendo contado, eu coloquei aqui o posicionamento absoluto, diz que o topo dele é 280 e o right é 80. Veja que ele está 80 do pai dele e 280 do pai dele. Se eu colocar, por exemplo, um bottom aqui no lugar do top, ó, vou colocar um bottom e vou colocar 80 pixels. Então ele vai ficar 80 da parte inferior, mas de quem? Do elemento que ele é filho, certo? No caso aqui, porque ele é absoluto dentro desse elemento. E aqui a gente pode, inclusive, usar propriedades de porcentagem. Então eu posso dizer, eu quero que ele fique a 30% left, por exemplo, left 30%. E aí a gente pode, inclusive, também definir tamanhos em porcentagem, que aí ele vai usar a porcentagem relativa que ele tem. Por exemplo, eu quero que ele tenha um tamanho de 50%. E aí então ele vai ocupar 50% do tamanho e vai começar na posição 30. Se eu quisesse que ele fosse centralizado, eu poderia começar, por exemplo, na posição 25. Ele vai ficar centralizado, porque eu tenho 25% aqui de um lado, 25% do outro, e ele ocupa 50%. Então eu tenho 100% do elemento. E aí eu posso, por exemplo, vir aqui no topo e dizer, eu quero que ele fique a, sei lá, 30% do topo. Então aqui ele vai ficar aqui, 30% no MPX. E aí ele vai ficar com uma distância de 30%. Veja que o fixo vai ficar fixo ali naquele local, sempre. Tá certo? Bom, e por último, é o elemento stick. É o exemplo de stick que eu quero mostrar para vocês. Ó. Veja aqui o stick. Esse exemplo, ele vai fazer sentido quando a gente diminuir o tamanho aqui do nosso bloco. Tá? Cadê o stick? Eu vou colocar um tamanho para ele, tá? Eu criei um bloco e o meu bloco tem que ter um tamanho menor aqui, porque eu coloquei o stick dentro de um bloco. Então, o que eu defini aqui? Um tamanho de 200 pixels. Veja que ele deu uma barra de rolagem aqui. Eu fiz isso de forma proposital. Vou até colocar ainda um tamanho menor, 100. Esse elemento ele está definido como stick. E eu defini que ele vai ser... Ó, cadê o meu stick? Defini que ele é o posicionamento stick. Nesse caso, eu tive que fazer como se fosse um hack, que a gente chama, porque o Safari não vai entender essa propriedade. Então, se você quer que ele funcione no Safari, você vai ter que fazer dessa forma, tá? E aí, o que vai acontecer? Veja que ele está aqui, esse elemento verde. Na partir do ponto que eu começar a fazer a rolagem, ele vai ficar parado. Então, ele rola junto com o elemento, mas quando ele vai sair da página, ou seja, ele vai rolando. Quando ele vai sair da página, aí ele entra em ação o posicionamento dele. Aí ele passa a ser um posicionamento fixo. Até então ele era um posicionamento relativo. Aí quando ele vai sair da página, ele passa a ser um posicionamento fixo. Okay? Então isso aqui são os tipos de posicionamento que nós temos. É necessário vocês fazerem alguns testes para que vocês consigam compreender melhor, principalmente a questão do absoluto e a questão do fixo, que eu acho que são os mais importantes para a gente utilizar nesse momento. Ok? E o relativo. Então até o próximo vídeo.